O que será que separa as pessoas que investem daquelas que não investem? Será que é idade? Será que é criação? Será que é montante de renda? Será que é tipo de renda? Alguns têm salário fixo, outros têm renda variável. O que diferencia essas pessoas que começam a investir e aquelas que passam uma vida inteira ou várias décadas sem nunca ter investido? Será que é educação financeira? Será que é a criação dos pais? Será que é o sexo feminino, masculino? Homens investem mais do que mulheres? Será que é a idade? Será que é o grau de escolarização? Pessoas que são mais bem informadas, mais estudadas, que têm mais diplomas, tendem a investir mais? Será que isso faz sentido? O que será que diferencia o indivíduo, criatura, o ser humano, que começa a investir, que decide investir, que se dá bem em investir, né? Porque para começar e continuar, aquilo tem que ter feito sentido, tem que estar funcionando. E aquele que nunca toma a decisão de investir, que aquilo nunca funciona, o que será que diferencia as pessoas que investem daquelas que nunca vão investir? O que será que tem por trás disso? É disso que vamos falar aqui. Boa tarde, turma! Boa tarde, galera galera rica. Saudações ricamente. Vamos falar aqui em investir. Sabia que para começar a investir, tem pré-passos antes de investir? Olha lá, a Fernanda já me deu uma contribuição. Educação financeira, será? Pode ser. E como é que é a educação financeira? Ela atinge uns e não atinge outros? Ela tá aí para todo mundo? Ela é um sistema inacessível a alguns, acessível a outros? É um bom ponto. É um excelente gatilho aí pra gente começar. Será que pessoas não investem porque não têm educação financeira e outras investem porque têm educação financeira? Ok, para mim também faz sentido, Fernanda. Agora, isso é uma condição definitiva? Ou isso é uma escolha ou uma decisão que pode ser mudada em algum momento? Deixo mais essa aí. Então, ó, é sobre isso que a gente vai falar. Em investir, em começar a investir e analisar esses porquês. E claro, eu vou falar aqui mais ou menos uns 10 passos, umas 10 reflexões aqui que separam quem não investe. Existem sim essas forças externas, essa conspiração, esse sistema, essas forças contrárias, né, que nos atrapalham de, tipo assim, poderia ser mais simples, né? A gente poderia nascer, ser incentivado, ser estimulado, ser plantado essa semente aí na escola, em casa, no trabalho, na família, poderia. Mas se não é, então a gente vai falar sobre esses 10 motivos aqui, essas 10 causas aí, refletindo. E claro, a gente vai tentar trazer um antídoto, né? Assim, uma contrapartida, o combate pra gente não deixar com que isso seja um motivo pra gente investir, tá? Legal, Fernanda, obrigada aí pela sua troca. Não é uma condição, né? Imagino que você tenha pensado também assim, que não é uma condição. Tudo bem, falta educação financeira, mas até que ponto a gente também usa isso? Falta um monte de coisa em todas as áreas, né? Em todas as áreas da vida. Mas até que ponto a gente tem que usar isso como uma condição definitiva ou como algo que a gente pode tomar uma decisão? Eu comecei perguntando aqui se é idade, se é criação, se é pai, se é diploma, se é escola, né? Que faz essa separação aí entre investir e não investir. E aí me veio logo em mente aqui, por exemplo, será que a gente pode ter, vou questionar vocês e se alguém conhece me fala, tá? Será que a gente pode ter na mesma família, de mesmos pais, de mesma criação, 2 irmãos ou 3 ou irmãs, sendo que um é investidor, um tem uma intimidade, uma relação melhor com a sua grana, com o seu crescimento, e o outro é totalmente gastador e zero poupador, zero avanço, totalmente irresponsável com suas finanças? É possível isso na mesma criação? Numa mesma casa? Nos mesmos modelos, nos mesmos padrões? Né? Então, quer dizer, se falta educação financeira, se os dois frequentaram a mesma escola, se os pais, pode com certeza, né, Calvinho? Eu pensei nisso também. Eu tenho um exemplo de uma amiga que, olha só, são 4 filhos, 4 irmãos, né? Uma irmã é concursada, ou seja, funcionária pública. O outro irmão é empresário. A outra irmã trabalha com o pai. E essa minha amiga, ela tem um empreendimento e também dirige Uber. Ela é autônoma, motorista de Uber e tem um outro negócio. Desses 4
filhos de mesmo pai, de mesma criação, de uma faixa etária até muito próxima, 2 investem, 2 não. A funcionária pública investe, essa minha amiga também, que é autônoma, que é motorista, investe e os outros 2 não. Quer dizer, a funcionária pública já é até meio que um ponto fora da curva, né? Porque normalmente o pessoal que tem renda garantida, que tem a estabilidade, normalmente não generalizando, né? Mas é uma mentalidade meio que garantida, né? Eu tô aqui tranquilão de zona de conforto porque eu tenho uma renda aqui eterna, né? Garantida, vitalícia, se é que a gente pode contar com isso, né? Mas é um exemplo, né, de 4 perfis completamente diferentes, mesma criação, praticamente as mesmas escolas, as mesmas oportunidades, os mesmos acessos, os mesmos exemplos bons e ruins de casa, como toda casa, toda família, né? Tem pai certo, pai errado, pai torta, mãe que fez coisa legal e não, todo mundo tem esses exemplos, assim como eu tenho também. Então, enfim, qual que será, né, essa conexão aí, qual que é esse gatilho que leva pessoas a se conectarem com essa razão, com esse motivo, com as oportunidades, com os caminhos de se tornar investidor, porque também, gente, pode ser que você nem queira investir, pode ser que você não veja vantagem, pode ser que você ache que sua vida esteja, né, que alguém ache que a vida esteja funcionando por aí, então para que eu vou investir? Eu acho que é melhor assim, e a pessoa está assumindo essa realidade, assumindo esse risco. Mas os fatores externos, né, sistema, educação e tudo, será que eles são determinantes, são condição mesmo para eu falar, não, mas eu também não tive estudo, eu também tive mau exemplo, meu pai sempre foi gastador, a minha mãe sempre foi consumista, endividada, né? Será que isso? Ou então já estou muito velho, ou então já estou muito novo. Ah, mas eu sou mulher, eu fui mãe muito nova, não deu tempo de eu pensar nisso. Ou é muito difícil, eu não estudei finanças, eu sou da área médica, eu sou da área, sei lá, de psicologia, jurídica, isso não tem nada a ver com a minha vida, como que eu posso entender disso? Será que essas coisas todas realmente pesam ou são... Não vou falar a palavra aqui agora. Então vamos lá. Primeira coisa, primeiro motivo, e tudo bem, eu realmente concordo, falta educação financeira, falta incentivo, falta exemplos, falta estímulo, né? Mas um fato, saindo desse lado sistêmico, que a gente não pode ter controle sobre ele, trazendo aqui para as nossas costas, para a nossa responsabilidade e para a forma que a gente é criado, inserido aí, né, no mercado, nos ganhos e tudo. Um dos motivos é que dinheiro, ele é relacionado com gasto. Dinheiro é feito para gastar. Até então, né? No modelo padrão, no sistema tradicional, bonito, legal, crescendo na vida, é quem está mostrando gasto, mostrando consumo. Então a gente fica feliz quando a gente gasta dinheiro. Muito mais feliz quando gasta do que quando está lá poupando. Então, no sistema social aí, na pressão social, a gente nunca foi realmente estimulado para investir. Por quê? Porque o contrário é verdadeiro. A gente foi estimulado para gastar, para consumir, para mostrar status. Olha, eu tô crescendo, eu tenho relógio novo. Olha, eu tô de carro novo. Olha, eu morava nesse bairro, agora eu moro nesse. Isso gera autoridade, gera status. Então, essa relação que dinheiro é feito para gastar nos impede de sentir prazer em poupar. Que graça que tem, só eu sei que está na conta, só eu sei que está crescendo, está dando um trabalho, estou tendo que entender que graça que isso tem. Então, isso tem a ver com essa relação, né, de agradar, de pertencer, de mostrar o status externo que o consumo, o dinheiro é feito para gastar. Mudar a cultura, é isso aí. Holder, é cultural, eu adoro esse nome, seja um holder, é totalmente cultural. Então, antídoto contra isso, né? Ok, não fomos estimulados, não temos os melhores exemplos, o sistema aí também não ajuda, e o dinheiro, né, a conotação prazer relacionado ao dinheiro é gastar, ao invés de ser crescer, né, trazer segurança, crescer, prosperar. O antídoto disso é decidir não fazer parte da massa. Se a massa inteira vive assim, faz assim, é para lá mesmo que a gente não deveria ir. Para onde está indo a manada, a massa, aonde chega... A minha mãe sempre falava, aonde chega excursão, é para lá mesmo que você não vai, que é para onde todo mundo está indo. Então a gente pode o que como antídoto aqui? Ignorar esse nosso passado, praticar uma ignorância seletiva e criar as nossas próprias ações. Primeiro perceber, tomar essa consciência, olha, do jeito que eu fiz até agora, me parece que não é para onde está me levando, para onde eu quero ir. Então, perceba, até então escolha, né? Mentalidade. Mas tudo bem, tá, gente? Não tô retirando aqui a dificuldade. No final aqui eu vou falar que, né, eu vou consolidar essa questão da dificuldade, do sistema, das forças contrárias. Eu super concordo que todas as 10 reflexões aqui têm forças contrárias.
mas a gente quer ceder, se conformar com as forças contrárias, ou sempre tem algo que a gente possa fazer contra essas forças contrárias que já estão aí governando? Beleza? Outra reflexão. Porque o sistema, né? Por que separa as pessoas que investem daquelas que não investem? Porque, ok, o sistema financeiro e bancário, ele é assustador. O sistema financeiro e bancário, ele é assustador. Às vezes, traiçoeiro. Às vezes, picareta, manipulado. Quem mais? Como que vocês enxergam o sistema financeiro? O sistema bancário, os produtos, a quantidade de produtos, as ofertas dos profissionais. Como vocês enxergam o sistema financeiro como um todo? Vocês acham acessível? Vocês acham confiável, né? Quando você procura um gerente, um assessor, um profissional de seguro, um profissional de previdências, vocês têm essa facilidade de entregar a sua vida e confiar nesses profissionais? Então, como vocês enxergam o sistema financeiro? Porque no fundo são pessoas, né? O sistema financeiro tem pessoas por trás ali, além de existir as regras, os produtos, os órgãos controladores, o Banco Central, a CVM. Mas eu concordo que é assustador, né? Que é um pouco assustador, às vezes manipulado. A gente enxerga isso como algo, principalmente para quem, né? É muito fácil eu falar, para mim que fui praticamente criada dentro do sistema bancário e financeiro, mas eu super concordo que é uma coisa para quem é totalmente fora da área, nunca viveu dentro disso, simplesmente foi no banco pagar uma conta ou abre uma conta para receber um salário. Quer dizer, a gente não relaciona que esse sistema faz parte da nossa vida, né? Porque ele nos incentiva a usar cartão de crédito, manda crédito pré-aprovado, a gente não sabe se ele está do nosso lado ou se ele está contra, né? Então, qual que é o antídoto contra um sistema que existe? Ele está aí e mesmo assim o sistema está aí, ele é o mesmo, os bancos são os mesmos, os gerentes são os mesmos, os assessores são os mesmos e tem pessoas investindo e outras não investindo. Né? Então não tem desigualdade, o sistema está aí para todo mundo, beleza? E qual que é o antídoto então? A gente assumir as rédeas da nossa vida financeira, a gente assumir as rédeas das nossas escolhas financeiras. Flávia, mas eu não domino, como que eu vou fazer? Eu não sou da área. Fazer perguntas, consultar as pessoas da sua confiança, perceber pessoas que estão tendo algum resultado melhor que você ao seu redor, desconfiar, talvez desconfiar sim no primeiro momento. Não tratar isso como simplesmente algo que existe, não. Eu ganho salário, eu tenho que ter um banco, esse banco me oferece coisas, eu vou lá e assino e é assim que funciona, né? Isso é meio que um ritmo hipnótico, né? Isso é meio que uma coisa robotizada. O banco me liga, eu vou lá e assino, oferece, eu vou lá e contrato. É assim para vocês? É assim que vocês percebem que, né, que vai fluindo? Mas esse ponto aqui é forte, né? O sistema ele tá aí para todo mundo. Então, independente de renda, de salário, tem pessoas que investem e que não investem. De todo tipo de renda, de todo tipo de padrão, de todo tipo de educação, de formação, de quantidade de diplomas na mão. Tem pessoas que investem e que não investem. E é esse DNA, é essa análise cerebral que a gente está tentando entender aqui de quem investe e não investe. Deixa eu pegar aqui o David. Nunca confiei no gerente do banco da minha mãe. Quando eu comecei a investir para ela, ele falou que ela ia perder dinheiro. Entendi. Você teve a intenção de começar a investir e ele quis te convencer de desistir disso, né, David? Que sempre vai perder. Quer dizer, né, ele colocou as crenças dele ou talvez a manipulação, né, o conflito de interesses dele dentro do banco lá em primeiro lugar, né? Possivelmente ele queria te vender um seguro, uma capitalização, né, ou te fazer comprar um consórcio, alguma coisa bem diferente de investir, que era mais vantajoso para ele. E tá tudo bem, é certo, é antiético, não adianta, né? Isso existe. Agora, se ele tá lá defendendo o salário dele, as práticas dele, se ele é vendido para o banco, né? Porque sim, nós que estamos lá no banco, eu que já vim de banco, a gente é vendido para o banco, né? A gente troca nosso tempo a troco de um salário para vender e oferecer aquilo que o banco quer, né? Então, se ele tá lá, é o papel dele. Agora, por que eu não posso? Quer dizer, o papel não, é a escolha dele. Ele tem outras escolhas, mas ele tá lá por escolha dele. Agora, por que a gente do outro lado, assim como o David falou aí, que ele ficou, né, possivelmente você não concordou, né, David? Você não confiou, você desconfiou. Por que a gente também não pode ter as nossas escolhas, né? E claro, né, gente, tem pessoas aí de ignorância financeira de todos os níveis, né? Tem pessoas que são mais vítimas, mais desinformadas, com menos tipo de acesso à informação, mais humildes, né? Tem pessoas, não é nem humilde a palavra, fugiu aqui a palavra,
Tem pessoas que são bem menos, são mais reféns, são mais expostas a esse tipo de maldade, né? São mais puras aí nesse tipo de maldade e acaba caindo. Como investir em renda imobiliária? Kleber, o nosso bate-papo aqui é para entender a mentalidade das pessoas que investem e não investem. Você está falando aí de fundos imobiliários ou segmento imobiliário? E a gente vai falar disso aqui também, né, gente? Investir não é só investir no mercado financeiro. Tem gente que não apoia ou não concorda ou tem resistência com o mercado financeiro e tem imóveis. Tá tudo bem. A pessoa pelo menos está crescendo, está construindo patrimônio. Tem gente que não investe em nada, né? Não tem gado, não tem ouro, não tem dinheiro no colchão, não compra moeda, não tem investimento financeiro, não tem imóvel, não tem nada. Tá ok. Tá lá no primeiro ponto. Tá lá no primeiro motivo de que tem pessoas que investem e não investem. Quer dizer, dinheiro é feito para gastar. Se eu tô gastando, se eu tô trocando de carro, se eu tô consumindo, se eu tô pagando muita conta, é sinal que minha vida tá andando. Isso é uma confusão, né? De padrão de vida com crescimento de patrimônio. Crescer padrão de vida é acumular despesa, é acumular conta. Você pode até estar ganhando mais, mas você está confundindo renda com patrimônio. Não adianta nada você ter 20 mil, 30 mil, 40 mil de renda e não está crescendo nada, construindo nada, está escravo dessa renda, está preso nessa renda. Beleza? Então, estarão defendendo os interesses deles e nem sempre os interesses deles estão alinhados com os nossos objetivos. Tudo nesse planeta, toda profissão tem conflito de interesses, né? Você vai num mecânico, você vai perguntar lá qual que é a melhor solução para o meu carro. Ele vai te falar que é a dele, que é o serviço dele, que é a peça dele. Aí você vai lá na concessionária, o concessionário fala mal do mecânico, o mecânico fala que a concessionária é cara e vice-versa, né? No mercado financeiro é a mesma coisa. Claro que tem profissionais e profissionais, né? Tem médicos e médicos, tem advogados e advogados, mas a responsabilidade também é nossa, né? De fazer as perguntas certas e, claro, quanto mais pessoas de confiança, de indicação, de reciprocidade, no fundo a gente sente, né, gente? A gente percebe nas primeiras conversas, nos primeiros toques ali, o feeling, a intenção, os valores da pessoa, o excesso de empurrar. Já percebeu aquelas pessoas que ficam empurrando? Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Você quer uma outra coisa, ela fala, não, mas vai para esse, vai para esse. Quando é assim, normalmente eu também desconfio. Então, o sistema financeiro, né? Sempre vai existir esse conflito de interesse, sim, mas a gente pode assumir as rédeas, fazer perguntas. Você não tem que ser especialista, mas anota pelo menos um passo a passo, conversa com alguém antes. Se você se sente muito refém, muito intimidado por um profissional, assessor, gerente, profissional de seguro, alguma coisa, faz perguntinhas antes, pesquisa antes, conversa antes com uma pessoa da sua confiança que já contratou esse serviço, que já fez essas escolhas. Não vai desarmado e cego, não, né? Infelizmente a gente tem que pensar por aí. O terceiro motivo é que existem muitas crenças em falar em dinheiro, né? Então tem essa segregação. Não, investimento, dinheiro guardado, crescimento, pensar em ganhar juros, isso é coisa de rico. Isso é para quem já tem muito dinheiro. Não, investir é para quem? Investir é para quem? É para quem guarda dinheiro. Investir é para quem está gastando menos que ganha. Gastou menos que ganha, sobrou, já pode investir. Nem que seja aí na famosa, antiga, tradicional e imbatível e jurássica, adoro essa palavra, e jurássica poupança. Nem que seja lá, né? Mas mesmo quem combate, fala tão mal da poupança, tem gente que nunca investiu, né? Nunca reservou, nunca guardou. Então por quê? Porque falar de dinheiro tem esses tabus, esses preconceitos, né? Essa resistência. Então quer dizer, mais uma vez, se questionar. Existe como se fosse uma conspiração, parece, né? Que é para quem tem vida fácil, para quem tem alta renda, para quem teve educação. Não, são crenças. Então, mais uma vez, qual que é o antídoto aqui? Se questionar. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e geram sobras. Tem pessoas que ganham 20 salários e não geram sobras. Não tem a ver com a renda. Mas as crenças em falar, só de tocar o nome, dinheiro, investimento, tem gente que já assusta, que já arrepia. São crenças, são tabus. Quanto você está ganhando de dinheiro? Quanto você fez de dinheiro? Quanto você tem na sua conta bancária hoje? Tem gente que já... Que tipo de investimento você vai fazer mês que vem? Quais são suas metas de investir? Tem gente que já arrepia. Então, quer dizer, ainda tem essa resistência, essa conotação meio suja. Fica parecendo que isso já acabou. Não, dinheiro não é sujo. Dinheiro não é a raiz de todo mal. Os ricos não são melhores. Fica parecendo que isso já eliminou, mas não eliminou.
Eu percebo isso aqui em casa mesmo. A minha filha, quando eu vou falar de dinheiro, ela tem resistência, ela tem tabu ainda. E olha que ela investe, ela é investidora. Mas ela ainda tem desconforto, né? Quer dizer, tá muito jovem ainda, tá vivendo outras experiências ainda. E eu procuro não bater de frente. Eu prefiro saber, procuro tentar inspirar ela através dos meus exemplos, da minha liberdade em falar, tanto em gastar quanto o que é caro, o que é barato. Ela tá naquela fase assim que tudo é caro. Tudo é caro não, a gente tá ganhando pouco, né? Ou você que tá gerando pouca renda. Caro e barato é relativo. Então, é coisa de jovem mesmo, vivendo com pouco, com simples, tudo é bom, tudo é festa. Então, tem coisas que é caro. Não, depende. Se você se acha incapaz de produzir mais renda para fazer esse serviço, essa beleza, essa vaidade, esse status, tudo bem. Mas tem que produzir a renda, tá? Então existem esses tabus, esse constrangimento, né? Às vezes de falar de dinheiro, de renda, de padrão, de tô crescendo. Chega para uma pessoa e fala assim, eu tenho meta de ficar rico. Agora eu vou enriquecer. Eu vou multimilionarizar, vou ser um milionário. Com certeza você vai ser olhado assim, ó. Então fala que isso não é tabu. Mas por quê? Se tanta gente enriquece, se tá aí, se o dinheiro muda de mão, circula, se ele é praticamente uma fonte ilimitada, a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Ganhar é algo que você ganha, vem fácil, vem de paraquedas, vem de herança, vem de prêmio. Não, você faz dinheiro, então você vai produzir dinheiro, você vai gerar o resultado do dinheiro conforme você dedicar a produzir. Mas falar de riqueza, de crescer, ainda é tabu, de multimilionário, com certeza. Então são crenças, né? O que são crenças? É uma coisa empírica, holística? Não, são verdades, falsas verdades que as pessoas abraçam e tomam aquilo como verdade. Então isso existe sim. Próximo motivo é porque a gente tende também a repetir erros, a repetir e abraçar, né? Tomar como verdade também erros e experiências dos nossos pais. Então isso é um modelo mental. Se meu pai fazia assim, eu também faço assim. Porque minha mãe fazia assim, eu também faço assim. Ou pode ser até o contrário, né? Exemplo de experiência disso. Então, talvez sua família só investia em imóveis. Tem um trauma aí de mercado financeiro, colocou um dinheiro lá e o Collor bloqueou. Lembra? Quem lembra disso aí? Quem tem pai e mãe que ainda fala disso até hoje? Collor fez aniversário agora, né? Esses dias. Acho que ontem, né? Essa história do bloqueio aí das reservas, da poupança. Collor bloqueou, vai bloquear de novo. Então, toda vez que eu vou falar de dinheiro, que eu vou falar de investimento, me vem o quê? Essa experiência, essa crença, essa repetição, esse mantra, esse trauma que minha família colocou, ou que eu passei também, né, quando jovem, vivendo isso. Então, essas experiências registram a nossa mente, né? Outro exemplo, se sua família só investia em imóveis, então você vai tender a achar que imóvel é o melhor negócio do mundo. Ou não é? Não sei, mas é porque é lá que você conhece, é lá que está a sua experiência, seus exemplos, suas referências, né? E não tem melhor negócio do mundo, tem aquele que você conhece e aquele que você não conhece, e sempre a diversificação. Eu ouvi um exemplo muito legal ontem de um amigo e um futuro cliente na XP, que está abrindo a conta comigo, trazendo seus investimentos para cá, contando a experiência que ele está vendendo 2 apartamentos em Brasília, valor mais ou menos de 300 mil cada um, e que foi o seguinte, quando ele comprou na planta, a expectativa de valor era de 200 mil, quer dizer, foi o valor que ele investiu, e eu não lembro se foi 2008, alguma coisa aconteceu política que esse imóvel, essa região lá desvalorizou para 100 e tantos mil. A própria construtora começou a vender o imóvel que ele comprou por 200, com a expectativa de crescer, de valorizar para 300, e a construtora começou a vender outras unidades por 180 mil. Olha só, que risco que assumiu. Quer dizer, que experiência que ele viveu. Com certeza, muitas pessoas que passaram por isso nessa época ficaram traumatizadas com esse imóvel, falaram que o segmento imobiliário não presta, que é muito arriscado, que dá tudo errado, que não tem garantia, né? E aí, o que ele fez? Ele esperou. Então, agora ele falou que já recuperou, que agora sim, passou muito tempo, passou. Então, qual que é o melhor investimento, gente? Nenhum. É aquele que você conhece, e diversificar suas alternativas de risco. Então, se imóvel não é para você ainda, qual que é não é a dificuldade, mas qual que é a particularidade de imóvel? É que você precisa ter mais grana. Tem que ter pelo menos 50 mil para comprar, sei lá, uma salinha, 100 mil para começar a olhar um flat, uma casinha, sei lá, no interior, 200 mil, 300 mil. É todo mundo que já tem isso para começar? Claro que não. Nos investimentos financeiros é mais acessível, né? Você começa com 100 reais, o povo fala 10 reais, tem educador financeiro que fala que pode investir com 1 real. Que preguiça, né, gente? Você vai abrir uma conta na corretora, dá um clique lá, não vale nem seu clique pra você comprar um CDB de 1 real. Me ajuda também, né?
A partir de R$100, qualquer produto, seja fundo imobiliário, seja tesouro, seja um CDB para você começar, R$100 eu acho que já é um valor que justifica seu tempo, seu cadastro na corretora. Menos que isso nem justifica. Deixa R$10 no cofrinho lá, no porquinho. Entendeu? Então, assim, é diversificar. Imóveis vai estar bom, segmento imobiliário vai estar bom num momento. Renda fixa vai estar em outro, renda variável vai estar em outro. Não adianta ter essa fórmula, esse pensamento mágico. E mais ainda, não adianta você ficar tentando correr para todo segmento, para todo universo que tiver melhor naquele momento. Você vai ficar igual uma barata tonta. Se não é estratégia, né? Isso é falta de estratégia, isso é uma ganância sem visão. Não, agora todo mundo... Exemplo disso, a renda fixa ontem, né? A taxa Selic voltou a subir, começou a empinar a curva. Nada, eu falo assim, gente, para quem tá aqui vivendo o mercado financeiro, tinha nada mais previsível que essa notícia ontem. Mas tudo bem, né? A galera tá aí vivendo de sua outra vida e tudo. Agora, tudo bem, a taxa Selic vai começar a subir. Eu vou mudar as minhas estratégias, eu vou começar agora a sair da renda variável, porque tende a ser uma manobra que quando a taxa Selic, o juros está mais alto, as pessoas começam a fugir, uma fuga da bolsa. Então agora eu vou fazer isso? Não, isso é falta de estratégia. Isso é ficar de ping-pong, né? Para onde? Taxa Selic subiu, eu vou. Taxa Selic caiu, eu saio. Bolsa de valores está subindo, eu entro. Já passou essa hora de entrar. A bolsa de valores está caindo, eu saio. É a pior hora de sair, é quando está caindo. Entende? Então isso é falta de uma estratégia, da mentalidade certa. Então essa questão de repetir... Chegou uma galera, o que eu faço agora? Eu, quando comecei a investir, servi como motivo de risos pela família. Olha que legal. Eu, quando comecei a investir, serviu como motivo de risos para a família. Com o tempo mudou. Aquele famoso "isso não vai dar certo". Eles sempre lembraram do Collor. Olha só, experiências. Meu pai, David, fala isso até hoje. Até hoje, passa na cabeça dele quando ele vai fazer novo aporte ou quando a política tá aí meio estremecida. Por quê? Porque ele viveu na pele, ele teve um valor alto lá bloqueado, que ele ia comprar a casa, a primeira casa que a gente ia morar, eu era bem novinha, e esse valor foi bloqueado. Gente, mas o mundo é outro. Mas se a gente for pensar nisso, a gente nunca mais faz nada, a gente não dá um passo. O que é isso? O pessoal fala que o dinheiro é a raiz de todo mal. O que é a raiz de todo mal? É o medo. É o pânico que se instala. Essa sensação, né, de notícia, de medo, de mundo tá acabando, de crise está instalando. Essa é a raiz de todo mal. Porque você fica com medo, você não faz nada, o medo te paralisa, você não toma ação, contamina todo mundo. Até no caso da doença mesmo, do próprio vírus, né? Pior do que o vírus é o medo, é o pânico. Pior do que o vírus é a doença mental que a galera vai ficando. Eu arrisco dizer aqui que vai ter mais problema futuro de mentalidade, de emoção abalada, de falta de definição, de propósito, de sentido para as coisas do que a própria, né? Não que não seja um desastre, uma tragédia, mas enfim, fugir aqui um pouquinho. E muito legal sua contribuição, o seu compartilhamento aqui, David, porque claro, você começou a investir, o que você fez? Você incomodou a zona de conforto deles. Você sinalizou, você jogou na cara que eu posso, vocês também poderiam. Só que eu tô agindo e vocês não, né? Então eu sei que é sua família e tudo, e eu também passo por isso na minha, tá? Já passo em várias etapas, em vários enfrentamentos. Tudo que a gente rompe padrões incomoda quem não quer romper, né? Porque é muito mais fácil o nosso núcleo achar assim, não, mas isso é para outras pessoas lá, tá distante, vamos ficar todo mundo aqui abraçadinho, quietinho, na zona de conforto, que a gente tá unido, porque isso que tá lá fora não é pra gente. Aí quando vem um doidinho e faz uma coisa diferente naquele ninho ali, incomoda. Como faz? Mas como assim? A gente não era aqui do Unidos do Sofá? Do Unidos da vida que Deus deu, né? Que não dá pra mudar? Unidos do ó céus, ó vida, ó azar? Como assim que esse cara ousa a pôr a carinha pra fora e experimentar o que tá lá fora? Aí isso incomoda, né? A mediocridade, a falta de ação de quem não tá fazendo nada. Nem que seja pra errar. Nem que seja pra ele, sei lá, sair e experimentar. Então, esse passinho incomoda a zona de conforto e é geral. E aí é mais fácil o quê? Mais fácil criticar, como você falou, tá? E é super louco. Será que a gente mesmo já não fez isso? Né? Nos nossos medos, na nossa zona de conforto? Alguém que estava do nosso lado deu um passinho, abriu a asinha e a gente não criticou? Então, tô falando isso com todo respeito sobre a sua família, tá? Ou seus amigos, David, não sei. Mas é compreensível. Só não é justificável, né? A gente paralisar, a gente pode quebrar esses padrões, sim.
experiências de família, né? Então é isso, falamos aqui bastante do exemplo do Collor, de quem já perdeu, de quem já frustrou, e isso separa, sim, pessoas que investem de pessoas que não investem, beleza? Mais um motivo aqui, olha só se vocês concordam, trauma da escolarização. Porque sim, gente, tem que estudar, tem que entender. Cadê o Kleber aqui? O Kleber é um super perguntador, um super explorador. Não dá trabalho, Kleber? Tem dia que você me manda um áudio, alguma coisa, eu te explico um monte de coisa. Não sei se o Kleber tá aí ainda. Dá trabalho. É renda fixa, é tesouro, é pré-fixado, é pós, é tesouro Selic. Você tem que fazer um esforço mental para pensar sim. E por que eu falo que a gente tem esse trauma de escolarização? Porque estudar é chato. Estudar, decorar, entendeu? Falar de IOF, de tabela regressiva, é coisa que a gente não entende. A gente não foi treinado lá para decorar fórmula, algoritmo, tabela periódica. Isso é muito chato. Por quê? Porque a gente nunca usou. Mas depois que a gente rompe, porque a gente está falando de investimento, a gente está falando de dinheiro, de vida financeira, de mudar de nível, das coisas funcionarem. Tem que ter uma recompensa por trás disso. Então, por que esse trauma da escolarização que atrapalha? Porque sim, estudar por estudar, decoreba, é coisa chata. Mas aprender é legal. Aprender gera recompensa. É por isso que eu procuro, né, falar de forma descomplicada, querer ensinar e não querer dar aula de economias, de financeiras, de termo técnico. Né? Isso é vaidade, isso não me importa nem um pouco. Aliás, essa parte é muito chata. Só que eu fui muito moldada, né? No banco a gente exigia, principalmente no Citibank, aquela pompa de falar, aquele financeiro, aquele economês, para assustar o cliente, deve ser, né? Ninguém nunca me falou isso não, mas deve ser para o cliente ficar caladinho, só ouvindo a gente falar, dar aquela palestra, né? Porque é uma palestra, e aí ele faz pouca pergunta, ele assim, deve ser por isso, né? É isso aí, é muita informação. Mas eu não faço questão nenhuma, pelo contrário, eu quero usar analogia, eu quero usar exemplo bobo, eu quero usar história, para que você entenda e veja se aquilo faz sentido. Mas estudar é muito chato, estudar coisa chata, estudar decoreba, estudar coisa que você não vê funcionando. Agora, ganhar juros é legal. Ver dividendos lá pingando na conta, ver renda passiva caindo, isso eu garanto que é legal. Então é a recompensa. O Richard deveria ter começado a investir na época da faculdade. Richard, você estava lá, a gente estava lá sambando, tomando muita cerveja, indo muito pros botecos, tudo na hora certa. Nem eu te puxei, nem você me puxou, tá vendo? Nessa época aí da faculdade. O Richard a gente fez faculdade juntos, trabalhamos juntos. Nosso primeiro emprego, minha primeira carteira assinada. Nossa, se eu contar isso aqui agora, gente, vocês vão me revelar aqui agora. Telemig celular. Tem gente que nem lembra que isso, nem sabe que isso existiu. Pelo menos Telemig celular é mais recente do que aquele orelhão, né? Você viu que outro dia eu postei um orelhão lá? Tem gente que nem conhece o orelhão, né? Muito legal ver um orelhão, né? Gente, aquilo funcionava, a gente procurava aquilo para falar com as pessoas. Então, escolarização é isso. O que mais, gente? Mais um motivo aqui, olha, é começar e não parar. Tem gente que nunca começou, beleza, eles pegaram todos esses 5 motivos que a gente falou aqui, que separam quem investe e quem nunca investiu. Tem gente que nunca investiu. Agora, por que tem uma maioria que também começa e para? Começa e para. Faz um pouquinho ali, depois vai lá e tira. Coloca, e eu tenho clientes assim, tive muitos clientes assim no banco e tem até hoje, até na XP. Por que será? Porque começou sem um objetivo. Se a pessoa jogou um dinheiro lá e ela não tá indo para lugar nenhum, não faz sentido aquilo, sabe? Não tem recompensa. Então, sem um objetivo definido ou sem essa pessoa saber para onde ela tá indo, não ter um objetivo e não saber para onde está indo, te coloca vulnerável a 2 coisas. Você não vai ter satisfação e prazer em investir e não ter um objetivo e não saber para onde você está indo. É muito possível você se tornar você ser um gastador, estar um gastador, né? Porque ninguém é gastador. Quem gasta muito está gastando muito por motivos internos, muito mais internos do que externos. Mas você não saber para onde você está indo, qualquer coisa, o seu dinheiro também não sabe. Se você não tem um destino, qualquer lugar te leva, não é por aí? Se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. Manda para cá, você vai para lá. Agora fala que o bom é lá, agora fala que o bom é interior, você vai para lá. Agora o bom é cidade grande, você muda para lá. Você não tem destino, qualquer coisa, qualquer onda, qualquer maré te leva. A mesma coisa é o seu dinheiro. Se você também não tem um objetivo, seu dinheiro vai para qualquer lugar. E onde que é o caminho mais óbvio do dinheiro? É o consumo. Primeiro motivo que a gente falou lá, que separa as pessoas que investem e não investem. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, não tem um destino. E quem não tem um destino, seu dinheiro também não tem um destino. Ou seja, o destino vai para
qualquer caminho. E isso faz com que as pessoas comecem a investir e não sigam, comecem e param, porque não está indo para lugar nenhum. Não tem objetivo, não tem recompensa, não tem planos, nem que seja de curto prazo. Não, meu plano de curto prazo é, sei lá, fazer uma cirurgia. Meu plano de curto prazo é fazer a reforma do banheiro. Meu plano de curto prazo é trocar os 4 pneus do carro. Tudo bem, mas pelo menos você viu que juntar funciona. E aí depois tem que ter os planos de médio prazo. Né? O que é médio prazo? Sei lá, viagem de bodas aí do casal daqui a 5 anos. E os planos de longo prazo, né? Que conforto, que independência, que liberdade financeira, que tipo de aposentadoria, de futuro que eu quero ter na minha velhice. São os planos de longo prazo. Beleza? Então, começar e não parar, isso é matador, né? Isso é um carimbo aí de quem investe e não investe. Simplesmente por isso, por não ter um objetivo definido, não sabe para onde está indo, nem a pessoa própria. Tem a ver com identidade, né? Tem a ver com, sei lá, o que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou, de onde que eu sou, o que eu quero a mais da minha vida. São questões mais profundas, fica parecendo que é raso, gente, mas todo mundo está indo para algum lugar. Não, tem gente que está aí simplesmente existindo. Simplesmente existindo. E aí fica sem propósito, né? Fica sem sentido, mesmo um significado para fazer um esforço de juntar dinheiro. Porque eu sei que é um esforço. Se fosse algo natural, né? Todo mundo estaria fazendo, não é? Outro motivo aqui, ó, porque a gente escuta muitos vizinhos falando tudo quanto é dica. Então tem vizinhos que não prosperam, tem pessoas aí que não estão crescendo nada e estão aí falando mal de investir, falando mal de quem fala de dinheiro, falando que isso é bobagem, criticando vizinhos, amigos, família, né? Mais uma vez também, são pessoas que não sabem para onde está indo, não tem uma definição, um sonho, um objetivo, não pensam em mudar de nível e é muito mais fácil realmente criticar, né? Então qual que é o antídoto disso aqui? Filtrar o ambiente. Isso também faz parte de investir em começar a investir. Se você quer sair do galinheiro para começar a andar com águias, é natural, mandatório, que você comece a praticar uma ignorância seletiva no seu ambiente. Então, tem um problema? Tem um motivo? Tem a solução. Tem o antídoto para você parar de usar, para a gente parar de usar esse motivo de não investir como desculpa, como causa, como definição, como condição eterna na nossa vida. Entende? Então, ficar escutando pessoas que não estão prosperando. Se vai escutar, se vai se inspirar, se vai modelar, modela pessoas que estão indo, ou já chegaram aonde você quer chegar, ou estão indo para algum lugar que você está indo também. Todas as áreas da vida, na saúde, no relacionamento, no casamento, na carreira, na sua vida espiritual, você tem que seguir, ouvir e conviver com pessoas que estão indo para onde você está indo, ou já chegaram onde você pretende chegar. Então, essas influências negativas, o ambiente pesa muito mais que a nossa força de vontade. Não adianta eu estar no galinheiro, mas eu tenho asas, corpo de águia e eu quero voar. Estou no galinheiro, estou presa, vou comer o que está lá, vou conversar do que está no galinheiro. Não vou me tornar... Não adianta eu me sentir águia, pensar como águia e estar no galinheiro. O ambiente vai ser mais forte do que as minhas potências, do que as minhas forças, do que as minhas qualidades, entende? Para tudo, para todas as áreas da vida, em todos os sentidos. No financeiro também. Mais um motivo aqui que separa, olha só, querendo ou não, a gente abordou um pouco disso aqui. Normalmente quando se fala de dinheiro, a nossa primeira tendência, e nós mineiros aqui a gente tem muito essa fama, nossa primeira tendência é desconfiar. Então se eu te falo, olha, eu posso te oferecer uma ajuda, um serviço, eu posso te prestar uma contribuição aqui do meu tema, como eu estou fazendo aqui agora, de forma gratuita, a pessoa já arrepia, não, mas espera aí, lá vai me cobrar. Quanto vai custar essa consultoria? Quanto vai custar esse serviço? A pessoa já pensa em preço. Então, tudo que envolve dinheiro, que envolve serviço, prestação, que envolve um tempo, né, dedicado ali de um profissional, nossa primeira opção é desconfiar. E fazer o quê? Né? A gente tem que confiar desconfiando, mas mostra mais uma vez que isso é tabu, que isso é resistência, que isso é julgamento com relação... São crenças enraizadas mesmo com relação a dinheiro. Então, qual que é o antídoto? Confiar mais na gente. Se a gente sabe fazer as perguntas, a gente sabe testar nosso feeling, a gente sabe para onde a gente está indo, qual o objetivo daquela reunião, daquela conversa, daquela contratação de serviço, daquela visita ao gerente, daquela visita imobiliária,
daquela cotação lá de um consultor, a gente vai saber fazer as perguntas certas, mas confiar sim mais na gente. Não nos exemplos dos pais, não no gerente, né? Confiar nessa galera aí que talvez não tá dando certo. Então, confiar na gente, mas não é porque falou em dinheiro que tem que se desconfiar de tudo, né? Uma relação ali, ela tem que ser ganha-ganha. Mais um motivo aqui, porque mostrar gastos e status. Por que tem pessoas que investem e pessoas que não investem? Porque, gente, essa aqui é pesada, essa aqui me fez meditar profundamente. Porque mostrar gastos e status é visível. E o que é visível gera elogio. O que adianta se eu estiver andando toda simples, toda mal arrumada, sei lá, de ônibus ou de bicicleta, no carro que vocês quiserem, e só pra mim eu saber que eu tenho 500 mil reais no banco? Pode ser que pra mim isso é tudo, mas como que a maioria das pessoas, possivelmente, ou a gente mesmo vai olhar com relação aí ao nosso ambiente para essa pessoa? Então é muito mais visível, tangível, mensurável a gente mostrar os bens, o status. E graça que tem só eu saber quanto que eu tenho. Não sei se vocês já viram, é até legal isso aqui ficar registrado. Tem um filme que se chama O Preço do Tempo. Esse filme é sensacional, é com Justin Timberlake, O Preço do Tempo. E lá, o tempo, a moeda deles é o tempo, é o relógio. E esse tempo, ele é visível. Não quer dizer, a riqueza que cada um tem, ela não é sigilosa, né? Porque tudo bem, a nossa conta bancária ela é sigilosa. Mas se a moeda passa a ser tempo, a pessoa pega seu pulso aqui, ela sabe quanto você tem de vida, de tempo, ou seja, de moeda, para fazer o que você quiser fazer. E se a nossa conta bancária, se as nossas posses, se o nosso imposto de renda pudesse vir tatuado, registrado aqui no nosso corpo, imagina? Será que isso ia ser bom ou ruim? Será que a gente ia se sentir mais valorizado? Será que a gente ia se sentir mais estimulado a investir? Porque, ó, agora todo mundo olha pra mim aqui, tem tatuado, né? Como se fosse digitalizado aqui, meu saldo bancário vai sendo atualizado. Será que eu ia ter orgulho de andar com o meu carrão importado lá e com a minha conta aqui toda negativa, cheia de empréstimo, cheia de cheque especial, cheia de parcelamento atrasado? Entende? E se fosse o contrário, se eu estivesse andando da forma mais simples, mais humilde, mais escondidinha, mostrando a pior condição possível de status, de bens, de aparência, mas aqui no meu extrato, ó, na minha tatuagem atualizada, que é online, é ao vivo, estivesse mostrando a minha conta bancária só pingando dinheiro, só entrando em renda passiva, só caindo em dividendos. Seria diferente? Possivelmente as chances são que sim. Então você quer a diferença de quem investe para quem não investe. São pessoas que estão menos preocupadas em mostrar condição, uma condição que muitas vezes não se sustenta, estão mais preocupadas sim em construir uma coisa sustentável. Qual que é o antídoto? Qual que é a solução aqui para essa razão que separa pessoas que investem e não investem? Aceite, às vezes, ser o piorzinho da turma, o mais simples da turma, que cresce. Aceite ser o mais humildezinho que esteja crescendo, que esteja pelo menos em movimento, sabendo para onde você está indo. E não ter que ser sempre o melhorzão que está sempre andando para trás e acumulando dívidas. Falei que essa ia ser pesada? Porque isso tudo é visível, gera elogio, gera ego, gera a sensação de que, olha, aquela pessoa está bem de vida. É o externo, é o visível. Não que tenha alguma coisa contra isso, mas isso muitas vezes é o impedimento para a pessoa não adotar a disciplina e o bom hábito de reservar grana. Porque a tentação, a necessidade de mostrar o externo, o para fora, o status, é muito maior. Ela supera. Porque tá tudo bem ter coisas e ter bens materiais, né? E gostar de acompanhar status. Só que isso não pode ser acima, sacrificando toda uma vida financeira sem plano, sem crescimento, sem evolução. E por último aqui, o que eu deixo aqui para vocês do que separa as pessoas que investem das que não investem? É muitas vezes, gente, parar de ficar de mal da palavra dinheiro, dessa sensação que ela gera. Então é fazer as pazes com a palavra dinheiro, fazer as pazes com a palavra renda, fazer as pazes com a palavra... Pensa aí, tem muita palavra, como eu falei aqui, a gente já falou isso aqui no meio da live também. Fazer as pazes com a palavra investir,
ser rico, monetizar. Tem gente que odeia falar disso. Bolsa de valores, tem gente que já gera resistência, já fecha a porta, já encerra o assunto, já levanta da mesa e vai embora, só de falar em ações. É fazer as pazes com a palavra doar, né? Porque a gente também acumula dinheiro pensando em doar, em ajudar pessoas, pensando em fazer filantropia, pensando em fazer mais caridade. Dinheiro também tem a ver com isso. Então, fazer as pazes com a palavra crescer patrimônio, cuidar das finanças. Quando a gente vai falar cuidar das finanças, ter renda passiva, fazer um plano de gastos, tem gente que já encerra o assunto. Tem gente que tem pânico, pavor de falar de corretoras. Então, tem que fazer as pazes com essas palavras. Para quê? Para que quando você for investir, evoluindo e avançando, isso não te incomode, não venha as desculpinhas. Porque olha só, olha quanta coisa, né? Se a gente não confrontar esse modo de pensar, essa resistência de fazer as pazes, de ressignificar os aprendizados, os erros também. Se a gente não fizer isso, olha, juntando aqui todos esses 10 motivos aí que separam quem investe e quem não investe. Olha só qual que é o resumo da ópera aqui. Tem muito mais forças contrárias, tem muito mais oposição do que vento soprando a favor, para a gente investir. Concorda? Então, com tanta força assim, se a gente não tiver um porquê maior, um sentido, um ambiente favorável, uma capacidade de ressignificar, de fazer perguntas, de entender que essa experiência até então, tipo, se você não fez ela até agora, deve ter um motivo, se questionar. Ou então você vai começar, vai parar, ou não vai começar nunca. Porque sim, as forças externas, elas são potentes, a gente falou de todas elas aqui. Sistema, educação financeira, família, exemplos, necessidade de aprovação, de ego, de status, tudo isso. Mesmo assim, tem gente aí ganhando R$2.000 investindo de forma constante, crescendo, gastando menos que ganha. É isso. Esse tal do gastar é bem melhor, de se anestesiar com tudo que é consumo, de deixar o dinheiro tá indo para onde ele quer, para qualquer consumo, de deixar a vida te levar também sem se tomar as rédeas. A gente está se anestesiando de consumo e disfarçando de uma vida que não te leva para onde você quer. E aí a gente vive mais frustrado, vive com mais ansiedade, vive com menos realização, vive mais insatisfeito. E aí o que faz quando tá assim? Gasta mais para suprir isso. E aí é um ciclo, né? Uma bola de neve igual juros. Olha só, essa quantidade de desculpas que a gente deu aqui para todos os motivos. Ó, vamos resgatar todos os motivos aqui, olha. Por que separa as pessoas que investem e quem não investe? Porque dinheiro é para gastar, é para consumir, até então é visto assim. Porque o sistema financeiro e bancário é assustador, porque tem muitas crenças em falar de dinheiro, porque a gente tende a repetir a experiência dos pais, porque a gente tem trauma de escolarização, falamos muito disso aqui, a galera deu exemplo. Porque muita gente começa, mas para, né? Não tem aí um sentido, até um alinhamento de expectativa. A galera acha que vai colocar R$1.000 lá e vai virar R$2.000 amanhã. Alinhamento de expectativa, gente, não é assim que funciona. Porque escuta o vizinho e amigos que não prosperam, porque falou de dinheiro, a gente tende a desconfiar de tudo, porque dinheiro mostra status, é visível, gera elogio, gera ego, vaidade, né? E porque a pessoa está de mal com a palavra dinheiro. Então, olha só. Desculpas para a gente se apegar a todos esses motivos para não existir aqui, elas são infinitas. Desculpa é igual juros, ela vira bola de neve. Quanto mais você vai entrando debaixo dela, quanto mais você vai entrando, mais você vai afundando nas desculpas. Porque elas são infinitas, um estoque de desculpas para falar que não faz por causa disso, que nunca começou por causa disso, que a vida não ajudou, que ó céus, ó vida, que o pai tal, que o emprego tal, que a mãe fez isso, que o marido também, que a esposa não ajuda. Parabéns, pode parar por aí, suas desculpas vão te vencer. É igual juros, ele vai sempre te engolindo cada vez mais. Se aumentar o prazo, tem mais juros. Se procurar outra desculpa, você vai ter. Mas é no final, em não negociar com as suas desculpas, que vai estar o seu próximo passo, que vai estar o seu próximo nível, que vai estar o seu próximo resultado com seus investimentos. Ok? Ficamos por aí, então, com todos esses motivos que separam quem investe e quem não investe. Muitíssimo obrigada pela participação, pelas contribuições de todos vocês aí. Até nossa próxima live, nosso próximo encontro.